Olá, audiência, tudo bem? Então, finalizada agora a fase de classificação sul-americana para a Copa do Mundo, vamos fazer aqui um resumão do que aconteceu, né? Um resumo rápido, rasteiro, né? E aí, se você quiser ajudar o canal, dá essa moral, se inscreve aí. Se gostar no final, curte e compartilha com os amigos, tá? Vamos mostrar aqui agora, então, como é que ficou a classificação final das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Então, já temos as 6 equipes classificadas diretamente para o Mundial e a classificada para a repescagem. Troquei a roupa para falar um pouquinho aqui da Argentina, primeira colocada, alguns destaques. Classificada com 38 pontos, 9 a mais que o Equador, o segundo colocado. Melhor ataque, artilheiro da competição, deitou e rolou, com direito à chinelada no Brasil, 4-1 no jogo lá de Buenos Aires, né? Campanha tranquila da Argentina. Vamos ver aqui alguns destaques de números dos jogadores argentinos. Vemos aqui a lista de jogadores da Argentina. O que mais jogou partidas foi Julián Álvares, jogou todos os 18 jogos, e depois veio Nicolás Otamendi, zagueiro do Benfica, e Rodrigo De Paul, que agora está jogando na MLS, no Inter Miami, com 17 jogos, né? É interessante notar aqui que o Messi, como eu falei anteriormente, com menos jogos, ainda foi o artilheiro, vamos botar aqui, olha, um artilheiro, com mais assistências também na seleção, mais assistências e gols somados, com 10 partidas começando, 12 no total, e o Julián Álvares, que é o vice-artilheiro, que esteve em todas as 18 partidas, fez 4 gols, a metade dos gols de Messi, deu as mesmas 3 assistências. Observando aqui os starts da Argentina, né, os jogadores que começaram as partidas como titular, é muito fácil ver que é um time maduro, já feito. Você olha aqui, você vê quem são os titulares nitidamente, não tem muita variação de quem começa as partidas. É uma equipe que hoje, se a Copa do Mundo começasse aqui na semana que vem, era uma das favoritas ao título. A única coisa é que somente 2 vezes na história da Copa do Mundo, em 1974-38 com a Itália e em 1958-62 com o Brasil, uma seleção ganhou 2 vezes seguidas o Campeonato Mundial. Será que a Argentina consegue agora na próxima Copa do Mundo, né, alcançar esse mesmo feito, trocando de camisa de novo para falar do Equador? Então, a camisa de uma equipe equatoriana, o Barcelona. O Equador se classificou em segundo lugar, surpreendendo muita gente. Com a melhor defesa da competição, tomou só 5 gols. E um ataque não muito potente, fez só 14 gols. E dentro dos 6 classificados, né, diretamente para a Copa do Mundo, né, ele está ali empatado com o Paraguai, com o que fez menos gols. Fez menos gols, inclusive, do que a Bolívia, que se classificou para a repescagem, do que a Venezuela, que não se classificou para a Copa do Mundo. Essa segurança defensiva do Equador se baseia numa zaga que tem o lateral direito Estupinhan, jogador do Milan, Félix Torres, zagueiro do Corinthians, William Pátio, zagueiro do Paris Saint-Germain, e também na lateral esquerda, Piero Ricampier, jogador do Arsenal da Inglaterra. E além disso, protegidos na frente, nada mais nada menos por Moisés Caicedo, jogador do Chelsea, campeão do mundo recentemente no Mundial de Clubes da FIFA. E aí, com esse esquema bem definido de marcação, a equipe apostava muito na velocidade e na força ofensiva do atacante Ener Valencia. E o Ener Valencia foi o artilheiro da equipe na competição, como podemos ver aqui, com 6 gols e ainda deu 2 assistências. Com isso, o Equador chega à Copa do Mundo, mostrando que é uma seleção que merece ser respeitada e que, inclusive, ganhou da Argentina na última rodada das eliminatórias por 1-0. Ou seja, é um osso duro de roer. Mudando agora a camisa para falar da Colômbia, a terceira colocada, quero destacar também a participação da Colômbia nessas eliminatórias. E essa camisa aqui é a camisa do Atlético Nacional, clube colombiano, por isso que eu estou vestindo ela. Ao contrário do Equador, que se destacou pela parte defensiva, a Colômbia se destacou pela parte ofensiva, fez 28 gols e foi o segundo melhor ataque, somente atrás da Argentina, 3 gols só atrás da Argentina. E vamos dar uma olhada aqui nos destaques da Colômbia. Os maiores destaques da Colômbia nessas eliminatórias foram os atacantes Luiz Dias e o meio atacante Rames Rodrigues. Veja aqui que Luiz Dias fez 7 gols, deu 3 assistências, participação direta em 10 gols, e o Rames também participou diretamente em 10 gols, só que ao contrário, né, invertendo os números do Luiz Dias, foram 3 gols e 7 assistências. Foram os 2 grandes destaques da competição, mas também mostrou outros grandes jogadores, como John Arias, que não fez gol, mas colaborou com 2 assistências e muita movimentação. Jogador que se transferiu agora para a Inglaterra para jogar a Premier League. E outro destaque foi o volante Richard Rios, está aqui ele, jogador que era do Palmeiras e agora está no Benfica de Portugal. A Colômbia, com esse poderio ofensivo, pode ser perigosa na Copa do Mundo. Jogando em casa, ganhou do Brasil, ganhou da Argentina, mas a Copa não é na Colômbia. Então vamos ver se fora de casa eles conseguem ser uma surpresa dentro do Mundial. Bons jogadores, com bom futebol, com boa qualidade técnica, eles têm.
Troquei novamente de camisa, que agora eu quero falar um pouquinho do Brasil. Mas antes, quais são os outros classificados? Bom, Uruguai quarto e Paraguai sexto garantiram a classificação na penúltima rodada nessa última data FIFA. O Brasil, que ficou em quinto, se classificou até antes, já entrou nessa última data FIFA classificado para a Copa do Mundo. Porém, os resultados, né, que obteve agora, apesar da vitória contra o Chile de 3-0, Chile, que foi o lanterna da competição, perdeu em La Paz para a Bolívia de 1-0, o que colocou a Bolívia ali na sétima colocação, indo para a repescagem, e o Brasil acabou perdendo a posição ali, né, para o Uruguai e para a Colômbia, e ficando ali com a quinta colocação. O detalhe aqui é que, se fosse no modelo antigo de eliminatória, onde se classificavam só 4 e o quinto é para a repescagem, o Brasil ainda não estaria classificado. Teria que jogar mais uma partida de repescagem para ir para a Copa do Mundo. Vemos que o Rafinha foi o maior artilheiro do Brasil nas eliminatórias com 5 gols e deu 2 assistências. Também foi o melhor no quesito gols mais assistências. Essa foi a pior campanha do Brasil nas eliminatórias desde que passou a ser de pontos corridos. O Brasil só teve 51% de aproveitamento, só teve 8 vitórias, e também ficou na quinta colocação, que é a pior de todas na história. Ou seja, todos esses números são os piores da seleção na história das eliminatórias. Foram 3 treinadores, Fernando Diniz, Dorival Júnior, e finalizou com Carlo Ancelotti, uma bagunça. O Fernando Diniz ficou durante um tempo treinando o clube Fluminense e a seleção ao mesmo tempo, e teve o terceiro pior aproveitamento de treinadores que tiveram mais de 5 jogos na seleção da história, com só 38,8%. Na história da seleção, pior que ele, somente Emerson Leão, que em 9 jogos teve 37% de aproveitamento, e Chico Neto, que lá em 1923 teve 33% de aproveitamento. E aí entrou Dorival Júnior, que teve um aproveitamento de 58% dos pontos, que aliás foi o mesmo aproveitamento do Ancelotti agora com a seleção brasileira. E dentro das 4 linhas fica até difícil a gente aqui anunciar ou dizer quem foi o destaque da seleção. Se a Copa fosse amanhã, o Brasil não chegava preparado e nem perto como um dos favoritos à Copa do Mundo. Mas isso pode ser um bom sinal, porque sempre que o Brasil chega criticado, acaba ganhando. Foi assim em 94, foi assim em 2002, foi assim também com a seleção de 70, e foi assim com a seleção de 58, que acabou sendo bicampeã depois, né? 58 e 62. Então o Brasil, quando chega desacreditado, é que ele vai lá e consegue ganhar o título, né? E quando chega quando muito favorito, como foi em 1982, como um dos favoritos em 1986, ou também um grande favorito em 2006, não conseguiu nada. E também por jogar em casa em 2014, acabou daquele jeito. Então, quem sabe, essa má fase do Brasil agora se transforma em título no próximo ano, com o Ancelotti tendo mais tempo de trabalho e com esses jogadores novos chegando e ganhando espaço na seleção, o que é muito importante é essa renovação para a seleção brasileira, não só para a próxima Copa, como para a seguinte também. E aí, gostaram do conteúdo? Gostaram do resumão? Se gostaram, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, dá essa força para a gente, vamos seguir aqui fazendo os vídeos para vocês. Abraço!